Iguaçu, mas também permeando aí todo esse recorte histórico, Moacir, a educação. Sociedade nenhuma vai a lugar algum sem educação, igualmente uma cidade. E essa união aí de história, de construção da cidade, de contribuição para a cidade que temos hoje, a gente tem muito orgulho de receber aqui 2 educadores, um casal de educadores, que são a dona Carmen Fichte de Oliveira e o professor José Afonso de Oliveira. Você apresentou eles agora há pouco e a gente vai bater um papo um pouco dessa história dos primórdios da educação aqui em Foz do Iguaçu, do desenvolvimento da educação, do momento atual, mas também de memórias sobre essa cidade dos tempos idos, como diz lá o slogan do Encontrinho, que eu sei que vocês 2 batem cartão lá. Bom dia, Carmen, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Professor Afonso, que bom vê-lo novamente ao microfone, ao vivo aqui, se restabelecendo, cuidando da saúde, mas já pegando aí as atividades para realizar, fazendo aquilo que o senhor mais gosta, que é pensar, discutir, falar sobre a cidade, falar sobre o mundo. Digo mesmo de você, Pablo, e do Moa. É um prazer estar aqui. Legal. Então a ideia é conversar um pouco sobre memória, educação, patrimônio cultural, patrimônio histórico. E eu começo perguntando para a dona Carmen. Dona Carmen, o grupo escolar é algo que toca a senhora de alguma maneira? Grupo escolar e casa escolar, porque eu esqueci de comentar há pouco que eu comecei lecionando na casa escolar Coronel Jorge Schimmelfeng. Qual que veio primeiro? Veio primeiro essa, tá? Foi o meu primeiro contrato municipal. E depois eu fui pro Grupo Escolar Bartolomeu Mitre, do qual me orgulho muito de ter estudado lá. Em 52 eu fiz o pré-escolar lá, e depois eu me formei professora, que também tinha o curso de magistério dentro da Bartolomeu Mitre, tá? Que era a Escola Normal de Grau Colegial Iguaçu. Lecionei lá e tenho minha tristeza até hoje de não seguir mais esse nome Bartolomeu Mitre. A senhora falou das duas instituições escolares. O Mitre ele foi criado com Caetano Munhoz da Rocha, isso. Homenagem, né, ao governante, e em 27, é isso, dona Carmen? Eu creio que sim. Para datas eu não sou muito boa. E o colégio municipal, a senhora lembra mais ou menos quando que ele foi criado? Esse é o Casa Escolar José Acilino de Castro? Não lembro, não. Isso aí é antigo. É mais antigo que o Mitre, tá? Mas o Mitre foi a primeira escola realmente que fez parte da educação de Foz do Iguaçu. Formou uma boa geração de iguaçuenses. Inclusive eu. Muito bem. Professor Afonso, quais são as suas reminiscências aí da cidade em relação ao desenvolvimento da educação? Você tem uma ligação muito forte com o ensino superior, mas também ocupou aí cargos, participou ativamente de construções de programas aí ligados aos outros níveis escolares, né? Eu estou na fundação onde o primeiro lugar que eu lecionei no mundo, Colégio São Luís, que hoje já não existe mais. São Luís. Ficava onde nessa época? Ficava, você lembra? Espera um pouquinho. Para cima da prefeitura? Isso, uma quadra acima. Onde hoje atrás do Corpo de Bombeiros. Não, aqui no centro, São Luís. Então, Corpo de Bombeiros do centro, perto da feirinha da JK, perto acho do... que na segunda etapa, ele foi ali na... Jauense. Ali é a segunda etapa. A segunda etapa, antes ele ficava mais perto da prefeitura. Isso mesmo, uma quadra. Uma quadra da prefeitura, né? Depois eu fui lecionar no ângulo americano. O ângulo estava montando ainda, as salas de aula já tinham sido construídas, as passarelas todas sendo construídas, e eu entrei para dar aula no ângulo americano, onde fiquei 19 anos. O anglo-americano nessa época era, no início dele, voltado para os filhos de trabalhadores da construção da Itaipu, é isso, professor? Totalmente. Nós tínhamos em 82 14.600 alunos. São 85 salas de aula na Vila A. Para ter uma ideia, manhã, tarde e noite lotado. O colégio era limpo pelas zeladoras entre 11 da noite e 7 da manhã. Porque fora disso não tinha jeito.
Impressionante, né? Agora, o ângulo significou também uma mudança na educação. Quer dizer, não uma mudança pedagógica, mas uma mudança na educação em Foz do Iguaçu. Em que sentido, Afonso? Que a partir dele, ou com ele, a cidade começou a se expandir horizontalmente. E aí o Estado se viu na obrigação, e a Prefeitura também, de construir unidades escolares na expansão. É aí que começam os colégios nos bairros de Foz do Iguaçu. Interessante. Ô Carmen, a senhora é pedagoga, Sim. entrou no primeiro concurso do Estado e no segundo concurso Isso, também, fez os 2 primeiros, é pioneira. Os 2 primeiros concursos para o magistério do Estado. Desse tempo, quando a Carmen, jovenzinha, entrou a lecionar como servidora pública na rede estadual do Paraná, e para agora, que diferenças que a senhora vê daquele tempo e de hoje, em termos de como era a educação, como eram também as comunidades escolares, né? Eu não quero ser saudosista, mas eu enxergo a coisa na realidade. Antigamente o ensino era mais dedicado mesmo à aprendizagem. Tá? A gente tinha liberdade em sala de aula para escolher a matéria, etc. Claro que tinha as diretrizes pedagógicas, mas era muito bom. Hoje em dia eu vejo assim, muita pressão e nunca foi valorizado o magistério, o ensino, como até hoje. Eu venho de greves e greves e greves e greves e parece-me que todo mundo elogia, a educação é prioridade, educação, saúde, prioridade, mas na realidade, o professor, no dia do professor, elogiado, é o melhor, é isso, é aquilo. Se não fosse ele, não tinha advogado, não tinha médico, não tinha tudo. Na hora da valorização financeira e mesmo, vamos dizer, como... Condições de trabalho também, isso, né? Isso, não... Professor é lembrado no seu dia, na data festiva e no dia da eleição, muito também, né? É. Ô, Carmen... E odiado também por políticos, né? Porque parece-me que, mais do que nunca, quando o professor fala, parece que é inimigo de todo mundo. E não é. Educação é sempre para frente, ensinar a pensar. Inclusive ser críticos, né? Exato. Ô, Carmen, qual que é a importância do Mitre, desse colégio histórico fundado lá em 1927, que transcorre aí formando gerações e gerações de iguaçuenses, de todas as origens e estratos? Qual que é o lugar do Colégio Mitre para a educação para Foz do Iguaçu? Olha, para Foz do Iguaçu, o Mitre foi assim, o sol para a noite escura ou para o dia escuro, porque quem não tinha condição de pagar uma escola, e nem tinha, que depois veio as irmãs no Instituto São José, né? Então tinha 2 escolas, o Mitre e o São José. O Mitre acolhia a todos, era pública e gratuita. O São José era uma escola paga. Então ali não importava se você era filho de rico, pobre, todos eram iguais, a educação era a mesma, a merenda era a mesma, a matéria era a mesma, não tinha distinção de classe social, não tinha nada. Então acolhia. E vinha gente do Porto Meira, vinha gente da Vila Yolanda, do Boici, como eles chamavam, não tinha tal do Rincão São Francisco, aquilo ali não existia, a parte da Vila A também não existia. Era o centro da educação em Foz do Iguaçu. Isso mais ou menos por volta de que ano, senhora Carmen? Bom, eu estudei lá em 1952 e já existia. E eu fiz o pré-escolar lá. Tá? Eu vim para Foz do Iguaçu com 5 anos. Então, já existia o Mitre e no local ali onde ele funciona... Quer dizer, ele não funcionava, né? Já era, que é um pecado. Isso aí não... Jamais... Porque eu acho que temos tantos locais para funcionar um colégio militar. Não sou contra nem nada, nem estou fazendo apologia contra, mas eu acho que a história deve ser preservada. Ali era um espaço de preservação. Sempre era o meu sonho fazer um museu ali, um centro cultural plenamente. ali, alguma coisa do município. Mas enfim, né? Quem somos nós? São Que decisões. legal, uma boa bandeira aí, moça. Vamos embaixo, esperar. né? O professor Afonso, a Carmen falou de algo que às vezes hoje é tão
está tão estabelecido que é o ensino público e gratuito, mas nem sempre foi assim. A própria Carmen citou aqui em Foz do Iguaçu, né? Foi um processo, a gente obteve esse direito, né? Depois de muita peleia, vamos dizer assim. Na Facisa, conversão para a Unioeste, tem uma ligação, o senhor tem uma ligação direta com essas instituições, também temos essa virada de chave, né? Graças a Deus, né? A Facisa é uma faculdade municipal, havia uma fundação do município, a prefeitura tinha ingerência, mas não era dona, não é? E era pago, o aluno pagava para estudar. Com o fechamento da Facisa para a entrada da Unioeste, mudou completamente. Passou a ser público e gratuito, como até hoje é público e gratuito. Uma conquista muito boa para a cidade vai mudar de perfil. Hoje você tem quais são as grandes empresas que se instalaram em Foz do Iguaçu nos últimos anos. Não sei sim. São todas empresas educacionais. Basta você andar na cidade e ver os outdoors, né? Véspera de vestibular, abertura de novos cursos, tudo com outdoor. Por quê? Porque hoje nós temos um grande polo educacional em Foz do Iguaçu, Universidade do Oeste do Paraná, estadual, a UNILA, é a segunda universidade federal do Paraná, né? Uma universidade federal dentro da cidade. E aí as faculdades particulares, a UDC e todas. E o FIET Paraná também está com poucos cursos, onde é o Floresta. Muito bem. O Afonso, dentro dessa perspectiva, a gente tem lá nos anos 80 aquele movimento pela federalização da Facisa, né? Se organizam caravanas de Foz do Iguaçu, vão até o ministro da Educação, ele bate a porta na cara dos iguaçuenses aqui, o pessoal vota, mas depois tem todo o processo para a estadualização, ou seja, juntar os campos isolados aqui da região e formar a Unioeste. Oba! Temos a Unioeste, agora queremos um campus. Aí começa outra novela, né? Aí aquilo foi outra briga. Ser inaugurado. Foi outra briga. Você lembra bem, porque isso aí foi assinado, a Constituição da Unioeste, o decreto, é assinado no fim do governo do Richa. Porque o Richa vai sair, descompatibilizar-se do governo, e vai ser candidato a senador. E aí o João Elísio é que vai assinar o decreto, mas ele não queria assinar. Porque ele falava, não, tem muito problema, então teve pressão, visita ao governador em Cascavel, eu estou nessa viagem, né, para a gente pressionar e conseguimos que no final ele assinasse. Aí, você tem um segundo passo. Foz do Iguaçu nunca teve um lugar para uma universidade. A Facisa andava, né? Passou pelo Vila C, pelo Barão do Rio Branco, por uma escola municipal perto do cemitério, Parigô de Souza. Parigô de Souza, no Acif antiga, teve aula. Começou na Acif, né? Foi lá que começou. Aí, quem era governador do Paraná era o Mário Pereira, interino, quer dizer... Vice do Requião. Isso. Aí o que ele fez? Assinou o decreto de construção dos prédios da Universidade do Oeste do Paraná. Aí, nós somos os primeiros, porque nenhum dos outros 3 campos tinha qualquer projeto em prédio, só nós é que tínhamos. E aí foi feito a construção do prédio que lá está, que foi precedida de uma viagem nossa, financiada pelo Paulo McDonald, até San Inácio Mini, na Argentina, para observar as ruínas de San Inácio. Os arquitetos pegaram como partido, que eles falam, é o projeto, e aí montaram o projeto que é o que existe até lá. Aquele belíssimo campus. Exatamente. É só ir para San Inácio e olhar para a Facisa, é a mesma coisa. Se sente nas reduções. Ô Carmen, que saudades que a senhora tem daquele tempo de estudante, lá no começo, do Mitre engatinhando e depois como professora, pedagoga, né? Pedagoga e professora não há distinção, né? A classe se assume como professora, né? Então, que lembranças que a senhora gostaria de compartilhar com a gente, que são aquelas mais expressivas, assim, que vem na memória e dá saudade? São doces lembranças, doces mesmo. A gente era feliz, eu não sei, eu quando eu comecei a lecionar, porque eu sou contadora também, mas eu tinha amor ao magistério, amor aos alunos, eu considerava eles como, não filhos, mas enfim, a gente tinha carinho, tinha prazer de lecionar.
E o salário sempre pequenininho, né? Mas eu trabalhava em função de, o mês de abril, mês de março e o mês de setembro, o meu salário era para dar um presentinho para as crianças. O mês de março era para dar Páscoa para os alunos e o mês de setembro era para pensar no Dia das Crianças. A gente tinha prazer de lecionar. Hoje em dia não, é uma opressão, você tem metas a cumprir, tem isso, tem aquilo. Eu terminei minha carreira do magistério no Núcleo Regional de Educação, representando o governo do Paraná. A gente não tem autonomia. A gente dá aula, segue programas, etc. e tal, mas não é mais tão feliz como nós éramos. Nós éramos idealistas. Hoje em dia não, hoje em dia é profissão, né? E mal remunerada. Essa que é a tristeza. E correndo o risco de ser empresa agora dentro da escola. Isso, eu não me conformo. Qual que é a sua avaliação desse projeto que acaba de ser aprovado? Minha avaliação é a mais péssima. Onde já se viu virar a escola uma empresa. Os alunos não são mais alunos, não são educandos. Eles são clientes. Não vejo nada disso. Eu sou a favor do concurso público, duro, rígido, tá? E que coloquem pessoas com vontade de lecionar e não pessoas com vontade só de seguir metas. Eu vejo com muito cuidado, vão perder férias, 13º. As grandes conquistas que foram realizadas foi através de greves, de lutas e tudo. Nossa, participei de Operação Tartaruga, participei de tanta outra operação, para chegar agora e ver tudo isso aí jogado fora. Eu não vejo com bons olhos a privatização das escolas. Não vejo. Quem é a favor, coloca no colégio particular, pronto, fim. E deixa a escola pública para aqueles que realmente precisam e querem estudar. Os melhores alunos meus, na realidade, foram formados lá no Mitre. São ótimos profissionais. Não deixam nada a desejar. Tanto que tem cidadão honorário da semana passada, retrasada, que foi meu aluno lá no Mitre. Tá? Então, eu acho que não é por aí. Quer dizer, não foi meu aluno, mas estudou no Mitre na época que eu lecionava lá. Ocupando funções de destaque, né? Cargos, né? A escola pública oferece isso. Afonso, tocando nesse assunto, a gente tem pesquisas mostram isso, né? A preocupação em relação às licenciaturas, né? Está cada vez mais escasso o aluno na licenciatura, que forma professores, né? Esse tipo de projeto que vem assim, sem muita discussão, tem que ser votado, né, da noite para o dia, isso afasta ainda mais o aluno da vocação, do interesse de ser professor, de assumir uma sala de aula, ou seja, de passar pelo processo da licenciatura e ser um professor? Eu creio que sim. Estou dizendo que eu creio que sim, porque isso só pode ser verificado após um certo tempo. Mas aí precisa a gente pensar o seguinte: por que essa privatização? São dois setores que estão sendo privatizados: educação e saúde. Qual o motivo? A Constituição Federal prevê um percentual do orçamento da União dos Estados e Municípios para a educação. E não é um pequeno percentual, é um alto percentual. Então todo mundo está de olho nesse percentual para abocanhar esse dinheiro todo. E aí nós vamos ter uma escola muito deficiente. Eles estão citando o Canadá, a Inglaterra. O Canadá e a Inglaterra não tem nada a ver com o Brasil. É completamente diferente, muito menos com o Paraná. São situações totalmente diversas. Aqui, isso vai gerar, possivelmente, não, provavelmente, também não, na certeza, uma situação muito mais catastrófica do que nós estamos vivendo hoje. Que pena. Gente, a gente tem assunto aí para conversar o dia inteiro, mas infelizmente temos um horário, vocês também têm, contaram para nós que o tempo urge agora, a vida está toda adaptada, mas a gente agradece muitíssimo a participação de vocês. Carmen, Afonso, bom revê-lo, restabelecido, pronto para tocar a vida para frente. E voltamos aí para em outros momentos aí a conversar mais, puxar mais
esse novelo da história aí, principalmente tratando da educação, do Mitre, da Facisa e de outras instituições aí que vocês dois ajudaram a construir, a participar, a levar adiante, e chegamos aí na Foz que temos hoje também no nível educacional, essa Foz de 110 anos. Obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, Carmen. Muito obrigada pela oportunidade de lembrar os bons tempos, né? Porque para mim sempre são bons tempos. Eu ainda acredito na educação. Fico triste com o que está acontecendo, mas eu acredito ainda que tem idealistas e que tem gente com vontade ainda de passar aquilo que tem dentro de si, e estudar sempre nunca fez mal para ninguém, pesquisar nunca fez mal para ninguém, ler também nunca fez mal para ninguém, e parabéns para vocês por se preocuparem com a educação. Legal. Não percamos a esperança. Professor Afonso, obrigado por vir. Eu que agradeço. E eu, de alguma forma, eu estou voltando a casa, né? Exatamente. Onde eu sempre faço a minha coluna com grande prazer. Mas educação é algo essencial para qualquer país, hoje mais do que nunca. Nós estamos na sociedade do conhecimento. Se um país não tiver conhecimento, ele vai importar tudo dos outros, não tenha dúvida nenhuma. Então, ou nós investimos agora em educação, mas como uma coisa séria, visando o momento que nós estamos aproveitando esse momento, ou então, como nação, nós estaríamos condenados a uma situação subalterna. Muito bem. Dado o recado, professor Afonso, Carmen, obrigado. Tenha um bom dia com você, Moacir. Isso aí, mas não sem antes, professor José Afonso de Oliveira, receber um abraço do ouvinte Virgílio. Diz o seguinte: fui aluno do professor Afonso na Facisa. Um forte abraço, professor, e a todos os participantes. Também o nosso querido amigo Hamilton Farias diz o seguinte: em primeiro lugar, quero dizer que a minha alegria de ver o professor Afonso de volta aos microfones da Rádio Clube e dizer que o casal Carmen e Afonso tem uma linda história de vida dedicada à defesa da educação pública de qualidade e emancipadora. Então está feito o registro aí, professor. Muito obrigado pelos tá certo. Ouvintes. Restabeleça-se para nós ter os duelos Corinthians e Santos. Sim, senhor. Na sim, primeira senhor. divisão do ano que vem, Sim, que esse senhor. ano não vai esse dar. ano não dá. Tá certo, então. E o Grêmio, né, professora Carmen? Como a senhora tem sabedoria. Tá vendo como é que é? É isso aí, então. Vamos dar em sequência aqui, Paulo, as nossas enquetes. Afinal de contas, hoje o pessoal mandou aí as enquetes. Estamos aí perguntando, já que estamos nas vésperas do aniversário de Foz do Iguaçu, e o Valdir colocou a sua opinião. Meu nome é Valdir Irala. O que falta para Foz do Iguaçu ser uma cidade boa? Falta o prefeito e vereadores, só falta isso. Falo do centro de Foz do Iguaçu. Muito bem, a sua opinião é importante aqui dentro do nosso Marco Zero. Vamos com o João Francisco. Olá, bom dia. Eu me chamo João Francisco. Moro no Jardim Buenos Aires. E, na minha opinião, o que falta para Foz do Iguaçu é uma representação política mais forte em Brasília e no Paraná, visto que nossa cidade não tem isso, e de forma que tudo que é preciso melhorar depende muito do poder público local, que também não é atuante, tanto na questão do poder público quanto na fiscalização de trânsito, que só abrem os olhos para os determinadas regiões, alguns bairros, e na periferia os estrangeiros fazem o que querem. Muito bem, mais opiniões por aqui, a Monique. Olá, bom dia. Para Foz do Iguaçu ser uma cidade melhor para seus moradores, eu acho que deveríamos contar com a garantia de ter uma educação de qualidade, livre, gratuita para todos os cidadãos, sem risco de educação estar ameaçada. Marco Zero, onde tudo começa.